Dia 22 de julho de 2014, às 13h30, Guaratinguetá, São Paulo, capital. E nós vamos tirar uma orientação, uma base, uma referência por aqui, pela ilha, certo? Então vamos passar para clima-tempo. Então está aqui a ilha, a gente reconhece que Guaratinguetá é nessa região. Então, primeiro eu vou colocar em loop para a gente ver o que acontece em Guaratinguetá, um dos pontos de explicação do porquê é tão massacrada, tão atacada. O primeiro passo é porque aqui tem uma estação X, uma das mais antigas, um dos primeiros operadores, um ex-militar da aeronáutica que trabalhava com jatos de guerra e foi o primeiro operador de Guaratinguetá. Então vamos ver o efeito. Loop, play, a gente vê a explosão. Então o que acontece são vários ataques seguidos. Agora a gente vai ver quadro a quadro para entender que esses ataques foram repetidas vezes. Aqui a gente vê que já foi um ataque, o resquício continua na corrente. Depois nós vamos falar sobre a altitude das correntes, o que acontece aqui. E quando chega em São Paulo, o que acontece? Tem um multiquasar em Diadema, que são vários dispositivos acoplados. Além de muito bom, é muito bonito também, que é do Josimar. Tem a Carmen, tem o Silva Sinai. Então a gente vê foto a foto, quadro a quadro, o que acontece depois da explosão em Guaratinguetá, quando chega nas novas estações X, na capital, simplesmente vai desaparecendo. E aqui a gente vê até as trilhas gigantescas, as nuvens rolo, que tentam entrar na capital. Aqui. E vai ter mais um ataque. Viu? Mais um ataque. Isso está entrando também no estado. E aqui ainda está a explosão de Guaratinguetá. E o que vai acontecendo? Vai engolindo tudo de novo. Então o que acontece? Eles vão tentar de novo. E as aplicações aqui não vão ser pequenas. E depois, já nós vamos mostrar o tamanho da trilha tentando entrar na capital de São Paulo. Aqui primeiro a gente vai ver com um loop para entender o movimento aéreo. Isso tudo está descendo. A gente observa aqui pelas trilhas, né, imensas nuvens rolo no mar, que são as aeronaves que conjugando formam aquelas nuvens rolo e com ionização. E aqui a gente vê São Paulo engolindo a primeira e a segunda. Leve ataque, diria, né? Então vamos ver no quadro a quadro. A gente já está vendo as trilhas imensas aqui, né? Tudo que foi aplicado aqui já nas explosões já desapareceu. Aquela trilha que a gente viu. Eu vou usar a Bahia, aqui, o estado da Bahia, para ilustrar basicamente como é que tudo é feito em relação às correntes aéreas. Primeiro, as correntes descem do norte, como a Terra gira e também cruzam com outras correntes que sobem do sul. O que ocorre? A corrente está descendo e ela faz assim, faz uma curva, certo? Então basicamente essa corrente que a gente fala que é a corrente de norte é uma corrente de noroeste. E a mesma coisa acontece aqui. As correntes frias e secas que sobem, elas pegam a curvatura, o movimento de elipse da Terra, e que a Terra gira e corta para cá. Essas aqui que estão subindo são frias e secas. E essas que descem, que vêm da Amazônia, elas são quentes e úmidas. Quando elas se cruzam, elas fazem o X e é onde eles fazem as aplicações, fazem o trabalho todo da geoengenharia do clima. Agora nós vamos ver aqui. Esse azul significa colorida 4 km. Então a partir de 4 km de altitude, ela começa a adquirir cores. Então ela significa a corrente alta que está descendo da Amazônia, úmida e quente, que desce a altitude de jato. E o mesmo ocorre com essa seca e fria, que sobe também a 4 km, acima de 4.000 metros, 4 km de altitude. A gente vendo em movimento, o que acontece? A gente vê que alguma coisa está acontecendo sem cor nenhuma aqui, dentro do território da Bahia, e a gente está vendo essas cores, inclusive com uma explosão em amarelo, algumas explosões em amarelo. Uma delas vem exatamente aqui, se eu não me engano, é Ilhéus.
Então isso está vindo para o lado do mar, a 4 km, certo? E isso que a gente vê esbranquiçado para cá está entrando. O que significa isso? Significa que a umidade vem entrando do mar, é roubada nas operações de geoengenharia, inflam, tomam altitude e são jogadas de volta para o mar. E por isso a gente tem a seca. Agora vamos ver em outra visão da composta. O que a gente vê aqui? Tudo que está em amarelo era a umidade que estava entrando, caiu dentro da geoengenharia, que a gente vê esse monte de traçado. A gente vê aqui a umidade entrando abaixo de 4 km, a 1 km de altitude. Ela passa pelas operações de geoengenharia. Aqui são as nuvens mais altas. E aqui em branco é aquilo que eu mostrei que foi em amarelo, a umidade sendo roubada e jogada. Então, finalmente, é isso que a gente observa aqui em São Paulo. Aqui é Guaratinguetá, São Paulo capital. Então a gente não vê cor nenhuma. A umidade a 4.000 metros está descendo aqui, as correntes secas estão subindo, e a 4.000 metros, e descendo até 4.000 metros, que a gente tem a visualização de 1.000 metros, está a umidade que está sendo roubada diretamente de todas as bacias. Vamos ver isso a 1 km agora. A gente pode ver a umidade, a loop, a quantidade que foi roubada que não chegou a São Paulo. Quer dizer, chegou a São Paulo, mas voltou como umidade natural, porque as partículas antropogênicas, antrópicas, criadas pela geoengenharia, foram dissolvidas. O que precisava era realmente o poder público chegar junto, porque está provado que é tudo fato.